Olá, pessoal! Setembro é o mês amarelo e eu estou aqui com a doutora Tânia Andrade, psicóloga, membro da Academia de Terapia Cognitiva, para conversarmos um pouquinho sobre a importância desta campanha de prevenção ao suicídio. Tudo bom, Tânia? Tudo bom? Com muito prazer de estar aqui. Grande satisfação de poder falar sobre um assunto tão importante nos nossos dias, né? Que é essa campanha de prevenção em relação ao suicídio. O Setembro Amarelo parece que abre uma janela, né, do amarelo para que a gente possa olhar, parar e refletir, né? E aí, Tânia, já vou te questionando, isso aqui é um bate-papo para a gente, um alerta nas famílias, no ambiente de trabalho. Existe alguma coisa, um sintoma, alguma coisa que se pode perceber que uma pessoa está com uma doença? Porque as doenças psíquicas, a sociedade não fala muito, né? Nós não conversamos, seja com amigos, com familiares, nós nos sentimos muito frágeis, até fracos. Então, quem é que gosta de falar sobre os seus transtornos psiquiátricos? E que num momento de pandemia, acho que todos nós temos um pouquinho de transtorno. Sim. Por sinal, eu tenho medo de quem diz que está normal nesse momento, Tânia. Sem dúvida, Né? sem dúvida. Tem alguma, assim, algum gatilho, alguma Sim. dica, Tânia, que tu Sim. possa nos dar? Sim. Com a pandemia, tudo se intensificou. Então, as pessoas que já tinham algum comprometimento psiquiátrico, elas já se envolveram em outras situações, né? Então, houve uma incidência maior de procura, nós como profissionais da saúde, para que possa ajudar nesse momento, né? Então, a pandemia nos trouxe uma outra situação, né? Uma valorização, Tânia, poderíamos dizer assim? Sim, sim. Sim, uma valorização de tratar isso. Isso, as pessoas se preocuparam mais, isso estava mais na mídia, as pessoas começaram a se dar conta do que elas tinham, das dificuldades que elas tinham, e o estigma da doença não ficou tão intenso, né? Quebrou um pouco esse modo de confrontar com a sua realidade, de buscar um profissional, um especialista em doenças psíquicas. E aí eu te pergunto, tem algum sinal? Pouca paciência, irritação contínua, é algum sinal de depressão? Baixa autoestima, a gente sempre fala sobre isso. Sim. Mas qual é o sinal que nós deveríamos, assim, nesse bate-papo aqui, com o pessoal que vai nos escutar depois, um sinal, seja no ambiente de trabalho, seja com a família, como amigo, uma dica? Sim. Em primeiro lugar, assim, existe um índice muito alto em suicídio, né? A OMS fala em 800 mil mortes por suicídio. Isso é muita coisa. É muito. Né? Muita Concordo. coisa. O Brasil está em torno de 12 mil pessoas que tiraram a vida por ano, né? Rio Grande do Sul está no nosso terceiro maior índice do Brasil. Nós somos o estado em terceiro índice. Isso. Quem é, Tânia? Isso. Primeiro e segundo? Brasília, São Paulo. Né? Mas daí a gente percebe como o Sul, isso. E como tu não escuta as pessoas tratando. Aí existe, assim, uma resistência muito forte, principalmente dos homens? Existe. Voltando ao que tu estava me trazendo, né? Então, assim, existe isso. Só que antigamente não se falava sobre isso. Isso, em conversa, alguém que morreu de suicídio era tratado de uma forma, assim, era velado, né? Hoje, então, com esse processo de colocar isso para as comunidades, nas escolas, nas organizações, nos ambientes de trabalho, nas famílias, nós imaginamos que isso vai ter uma maior, que as pessoas enfrentem mais esses problemas, né? Justamente porque
96,9% das pessoas que cometeram suicídio tinham algum transtorno psiquiátrico envolvido. Ou seja, tinha algum sintoma e ninguém deu a devida atenção. Tinha. Uhum. Então, quais seriam as doenças mais prevalentes que a pessoa acaba tendo esse comportamento, esse ato suicida, né? É a depressão, a bipolaridade e o uso de substâncias indevidamente. Né? Substâncias químicas. Isso. Então, o abuso, a dependência, o uso indiscriminado. Né? Então, a gente vê isso nos casos de depressão. Né? Os sintomas da depressão, eles são muito amplos, né? Sempre é bom que um profissional possa olhar para a pessoa e possa, então, fazer o diagnóstico. Esse é importante. Mas alguns sinais profissional, são bem né, Tânia? importantes. Não Sim, no Google. Eu sempre sim, digo, as pessoas sim. às vezes pesquisam no Sem Google e dúvida. se automedicam, não é por aí, Com né? certeza, Porque, assim, se a pessoa já tinha uma vida, né? Instalada, ela tinha alguns prazeres, algumas atividades prazerosas, ela começa a não fazer mais isso. Ela não tem mais energia, ela tem uma fadiga crônica. Ela para de dormir, dorme muito pouco ou dorme excessivamente. Ela se alimenta ou se alimenta de uma forma indevida, né? Esquecimentos, problemas de concentração. A área do trabalho é uma área que a gente observa muito, que as pessoas começam a se isolar, né? E antes, por exemplo, se a pessoa costumava a fazer alguma atividade em grupo, ela começa a se ausentar, existe um isolamento, mas isso é um quadro de depressão. Uhum. Né? Nem todo quadro de depressão leva a um ato suicida, certo, né? Mas assim, algumas precauções é muito importante, né? Tem alguns O que tu me sugere? Sim, em primeiro lugar, a pessoa identificar, ela se conhecer, ela se perceber. E o grupo de apoio, que é os familiares, colegas de trabalho, as pessoas que estão envolvidas, elas poderem dizer, olha, eu tenho notado que tu está mais isolado. Com a pandemia, as pessoas começaram a trabalhar online, remoto, elas não teve mais essa coisa da cultura da empresa, um momento do cafezinho, um momento do elevador, de sair, de conversar. Então as pessoas começaram a se isolar, né? Então as pessoas que já tinham esse comprometimento, isso se intensificou. E as pessoas que não tinham se surpreenderam, né? Então, assim, já que a gente está falando sobre isso, né, tem outros transtornos que realmente são muito intensos. E quando a pessoa tem esse comprometimento, ela acha que ela não tem saída. E isso é muito difícil conversar com alguém que valoriza a vida. Não, é muito difícil eu trazer uma dor, né, para alguém que está bem, que está fazendo suas coisas. A pessoa vai dizer, não é bem assim, quem sabe tu pensa, quem sabe tu vai fazer um exercício físico, e essa pessoa vai começar a se preocupar ainda mais, porque, poxa, por que eu não consigo mudar? Né? Então, será que o problema sou eu? Será que o problema sou eu? Será que eu sou preguiçosa? Será que... o que está acontecendo na minha vida? Né? E muitas vezes o sofrimento dessa pessoa é insuportável. E a gente não tem como medir o sofrimento, né? Eu não tenho como medir o teu sofrimento, o meu sofrimento. Cada um tem o tamanho da sua dor. O que é superável, o que é suportável, né? Então, esse sofrimento intenso precisa de um grupo de apoio, né? A pessoa necessita conversar, né? Ter esse momento de intimidade que é tão difícil hoje em dia, alguém ser íntimo, ser vulnerável, né? Poder dizer, olha, não estou me sentindo bem. E vamos aceitar isso. Isso. Tá Tu tu falou em gatilhos, né, Solange? Realmente, assim, tem alguns gatilhos, que é o desemprego, o bullying, perdas irreparáveis. Olha só, a gente está na pandemia, né? Então, assim, situações de mortes drásticas, né?
situações familiares, de casamento, divórcio. Então, assim, são gatilhos que podem levar a essa situação. Mas a ideia é que o processo de pensamento dessa pessoa, ele está quase nublado. A pessoa fica com desesperança, em desespero, ela não vê saída, ela não vê uma válvula. Bom, é por aqui que eu vou, né? Então a pessoa fica embotada. A psicoterapia é muito para isso, para ver algumas possibilidades. Todos nós temos muitas possibilidades na vida, né? Quando a gente está doente, a gente vê só uma possibilidade. E às vezes é uma coisa... E às vezes nenhuma possibilidade que não seja tirar a vida. Isso. E é isso que é o que a gente quer chamar a atenção aqui, Tânia. Nós temos feito esses momentos de conversando com o DP, porque muitas vezes é o departamento pessoal que vê ali aquele empregado, que ele é ótimo, ele é dedicado. Isso. E daqui a pouco, durante a pandemia, eu tive uma situação, cai o rendimento. Muitas vezes a questão é psicológica, né? Então, assim, como abordar isso? Como verificar se a pessoa tem coragem de se abrir? Tu tem alguma dica para deixar para o nosso pessoal, para as organizações, Tânia? Eu acho que fazer alguns movimentos, né, como esse que tu está fazendo, né? Isso é muito significativo. Falar sobre doença mental. Não existe saúde sem saúde mental, né? Então, assim, é um conjunto de coisas, é o bem-estar. Nós estamos falando em bem-estar nas organizações, né? Então, assim, se há nessa organização, né, um momento ou algo que a pessoa perceba, estou aqui, estou sendo cuidada pelos meus colegas, estou sendo cuidada também por mim, eu tenho meu autocuidado, né? Então, instalar isso dentro das organizações, eu acho que isso é um bom caminho, né? Ter algum momento, recolher alguma reportagem, trazer alguém para conversar, né? Isso é fundamental dentro das organizações, né? Falar sobre saúde mental. Falarmos sobre aquilo que a gente não é material, que não se consegue tocar, mas que se pressente, que se vê. Tânia, muito obrigada. Muito obrigada. Bom, pessoal, eu que agradeço essa oportunidade de poder falar num assunto tão importante. E vamos ter que falar mais vezes. Eu me chamo Solange Neves e hoje comigo Tânia Andrade. Conversamos o nosso Papo com DP hoje sobre saúde mental, como muito bem colocado pela doutora Tânia Andrade, um assunto que sim, temos que debater nas organizações, temos que verificar para uma melhor saúde mental que acaba gerando em todos os sentidos. Muito obrigada. Obrigado. Parabéns por todo esse envolvimento que tu está fazendo. Muito obrigado e nos sigam nas nossas redes. Sempre, todas as quintas, vem um papo com DP, nas terças vem um artigo. Nos sigam e nos acompanhem. Muito obrigado. Parabéns. Obrigada.